Sabem que Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Todavia, o pecado manchou essa imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança ela é resgatada através do novo nascimento, que passa a ser gerado o fruto do Espírito. E nós falamos aqui sobre algumas características desse fruto. Lembrando aos irmãos que não são 9 frutos. É um único fruto com 9 características. Amém, meus irmãos? Vamos repetir isso. É um único fruto com 9 características. E já estudamos sobre a característica do amor, da alegria. E hoje nós iremos abordar sobre a paz que revela Cristo em nós. Eu expliquei aqui algumas semanas atrás que é impossível não ter nenhuma parte desse fruto se a gente nasceu de novo. Alguma parte desse fruto vai estar dentro de nós em proporções diferentes. Tem pessoas que têm mais alegria do que a paz, tem pessoas que têm mais longanimidade do que benignidade. Todavia, todas as 9 características do fruto do Espírito precisam se manifestar de alguma forma dentro de nós, na vida daqueles que nasceram de novo. E hoje, abordando a perspectiva da paz cristã, a gente precisa primeiro entender como o homem, ele vislumbra, ele entende o que é paz. E dentro da perspectiva da psicologia, a paz é um estado de equilíbrio emocional, segurança interior e estabilidade mental. Não significa ausência de conflito, mas a capacidade de permanecer emocionalmente estável, mesmo diante das pressões da vida. Esta é uma perspectiva da psicologia sobre o que é paz. Eu acho interessante que um homem por nome de Sigmund Freud, psicanalista, uma vez afirmou que o homem, quando ele estivesse no nível de pressão muito alta, ele deixaria todos os seus bens, suas benéficas e tornaria-se um animal. Essa é a visão de Sigmund Freud. Porém, um outro psiquiatra vai rebater esta visão dele. Um homem por nome de Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um judeu que foi preso em Auschwitz, campo de concentração nazista. Esse foi um dos judeus que a Segunda Guerra levou para esse campo de concentração. Todavia, Viktor Frankl vai falar que dentro do campo de concentração nazista, ele viu pessoas que mesmo no pior estado, no estado mais deplorável da vida, porque não existe outro momento da história, outro local da história, que foi tão deplorável como Auschwitz. Não existe. Mas Viktor Frankl viu pessoas com senso de propósito e com a paz que só poderia ser explicada por intermédio da presença de Deus. Uma esperança não norteada por homens, nem por visões humanas, mas uma esperança norteada por algo que Deus tinha entregue àqueles judeus. Foi isso que Viktor Frankl viu no campo de concentração nazista. E é justamente o que a palavra de Deus nos revela sobre a paz. Quando a gente olha para a perspectiva da palavra, a gente percebe que a palavra ela vai bem mais profunda com relação ao que se entende por paz no campo espiritual. A primeira coisa que a gente precisa aprender, e fique com a sua Bíblia aberta, é que em Gálatas, capítulo 5,
versículo 22, o termo usado aqui no grego é ieriner, que é o equivalente hebraico para shalom. É a mesma palavra, é o equivalente. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, o termo paz é apresentado no Antigo Testamento como shalom. E na tradução para o Novo Testamento é ieriner, que quer dizer não ausência de guerra, mas significa plenitude, integridade, restauração, segurança, comunhão com Deus e harmonia completa. Resumindo, o que Shalom quer dizer é viver uma vida onde nada vai estar faltando, nada vai estar quebrado e nada vai estar fora do lugar. Vamos repetir isso? Nada faltando. Não, mais forte, igreja. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Essa é a paz que Deus quer derramar sobre as nossas vidas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: existem pessoas que estão vivendo o início desta paz. Existem pessoas que só irão viver essa paz. Existem pessoas que só vão viver essa paz depois que entenderem que precisam abrir espaço para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, para que o Espírito Santo domine a sua vida. A paz que Deus tem para as nossas vidas não nasce, entenda isso, não nasce das circunstâncias favoráveis. Elas nascem da presença de Cristo habitando em nós. É quando a gente entende que a gente não precisa das circunstâncias para poder ser norteado com essa paz. Sim, pastor, mas paz significa plenitude. Mas a plenitude de estar bem com aquilo que Deus lhe entregou. Faça uma reflexão nessa noite, que existem pessoas que têm muitos bens, muitas propriedades, conseguiu conquistar muitas coisas, mas não se sente completo, sente um vazio muito grande na sua alma. Existem pessoas que estão em palácios nesse momento, mas a sua mente, Diácono João, é mente de um mendigo. Eles não têm tranquilidade emocional, não têm paz. E às vezes tem pessoas que moram em cabanas, mas você olha para ela e você vê a paz de Deus transparecendo dela. Glória a Deus. Porque não é sobre ter, é sobre ser. Vamos repetir isso? Não é sobre ter, é sobre ser. Quando a gente tem uma vida norteada por Jesus, a gente entende que a nossa propriedade não é nada diante da presença dEle. Que o que nós possuímos é vazio se não tiver a presença dEle. Coloque em mente aí a sua maior conquista. O que foi? O que você mais almejava conquistar e conquistou. Pois bem, essa sua maior conquista, a minha maior conquista, se a presença de Deus não estiver no centro dela, ela é vazia. Você lembra de Davi? Davi, ele conquistou aquilo que seria a terra dos Jebuseus. Aqui seria a futura Jerusalém. E ele conquistou por intermédio de uma estratégia divina. Por quê, pastor? Porque as muralhas do Jebuseu eram intransponíveis. Não tinha como transpor. Aí Deus chega para Davi e diz: olha, Davi, pelas muralhas você não consegue, por cima você não consegue, mas há uma abertura por onde passa um riacho. E por essa abertura você irá entrar dentro da cidade
e vai conquistar a cidade. Pois bem, com essa estratégia espiritual, Davi conquista a cidade. Só que quando ele conquista a cidade, ele olha para a cidade e diz: está faltando alguma coisa aqui. Está incompleta essa cidade. E o que é que faltava, pastor? A Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representava a presença do Deus Todo-Poderoso. Deixa eu lhe dizer uma coisa da parte de Deus para a sua vida nessa noite. Você pode ter a casa mais bonita. Você pode ter o carro mais bonito. Você pode ter muito dinheiro no banco. Eu não estou fazendo apologia à pobreza, entenda o que eu estou falando. Você pode ter todas essas coisas, mas se a presença de Deus não estiver no centro da tua conquista, no centro da minha conquista, tudo isso é vazio. Eu vejo pessoas correndo atrás de tantas coisas. Eu vejo pessoas alucinadas, frenéticas, correndo de um lado para o outro, atrás de tanta coisa, e esquece do principal. O que, pastor? Do altar da sua vida para Deus, da abertura para a presença de Deus. Ô irmão, que eu perca o mundo, que eu perca os bens, mas que a arca nunca saia do centro da minha vida. Que a arca esteja as minhas principais conquistas, porque é isso que vai te trazer paz. É isso que vai te trazer tranquilidade. Não adianta ter uma vida cheia de bens que não dá mais espaço para Jesus. O problema do jovem rico que saiu da presença de Jesus triste, e foi a única pessoa que saiu da presença de Jesus triste. O problema do jovem rico não era a riqueza. O problema do jovem rico é que já não havia mais espaço na vida dele para Jesus entrar. Ele já tinha preenchido com tantas coisas. E irmão, a gente vive num mundo tão perigoso, que se a gente não tiver cuidado, a gente preenche todos os espaços que é de Jesus. Se a gente não tiver cuidado, a gente preenche as nossas vidas com tantas atividades, com tanta coisa, que o espaço que é de Jesus não tem mais. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você pode conquistar grandes coisas, mas o trono de Jesus, deixe ele no meio, no centro da tua vida, no centro dos teus relacionamentos, no centro da tua família. Porque quando Jesus governa, existe paz. Eu vou repetir novamente. Quando Jesus governa, existe paz. E é uma paz diferente da do mundo. Quer ver isso? Abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, verso 27. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, verso 27, é o discurso final de Jesus para os seus discípulos. Jesus está se despedindo dos discípulos. E nessa despedida dos discípulos, olha o que Jesus diz no verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo. A paz de Jesus é diferente. Porque a paz que o mundo oferece é a paz quando tudo está bem. Você já parou para pensar nisso? Olhe para cá. Tem momento que as pessoas se aproximam de você, por quê? Porque você tem alguma coisa para oferecer a ela. Porque tem alguma benéfica vindo da tua parte. Porque você favorece ela, ele de alguma forma. Mas num caos, o mundo não te oferece paz. Pelo contrário, parece que quando as coisas estão desmoronando,
aí é que o mundo vem e persegue mais ainda, porque a utilidade passou, já não somos mais útil. Para o mundo é assim, enquanto você está sendo útil, muito bem, é meu amigo, é minha amiga, estamos juntos, não é assim? Estamos juntos, é nós, não é? Enquanto está tudo bem, enquanto você tem dinheiro, ó, é nós, estou contigo. Só que a paz que Jesus dá é uma paz que aparece mesmo quando as coisas estão desmoronando. É por isso que no pior dia das nossas vidas, sabe quem restou conosco? O Senhor Jesus. Sabe quem socorreu as nossas vidas? Quem Jesus levantou para estar do teu lado. Quem Jesus ergueu para caminhar com você. Por isso que eu sempre ensino a igreja, cuidado, irmãos. Nem todos podem ter conexões espirituais, emocionais conosco. Porque tem pessoas que são apenas sugadoras emocionalmente. Quando não está mais favorável para ela, ela muda, ela vai embora. Mas Jesus não é assim. Às vezes, no pior estado da nossa vida, Ele olha para nós e diz: eu estou contigo, eu não te deixo. A paz de Jesus é gerada pela presença dEle nas nossas vidas. O salmista Davi, no Salmos 23, primeiro, vai dizer: o Senhor é o meu, nada me faltará. No original é: de nada sentirei falta. Por que Davi diz isso? Por que essa declaração de Davi? Porque vai faltar, vai. Sim ou não, igreja? Está faltando alguma coisa na tua vida ou não? Está. Falta. Mas a presença do pastor, ela completa tudo que falta. Ô irmão, a paz de Jesus é aquela que aparece mesmo quando a gente está fragmentado, quebrado, mesmo doendo, a gente se levanta e consegue adorar a Ele, e consegue glorificar o nome dEle. Tem lutas que só você e Deus sabe que você está passando. Tem processos que só você e Deus sabe que está passando. Mas você estará aqui. Você não se entregou a esse processo. Você não se entregou a essa luta. Sabe por quê? Você é norteado pela presença de Jesus. Declare para alguém que está do seu lado aí essa noite: você é norteado pela presença de Jesus, e Ele não te deixa, Ele não falha conosco. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos aprender com Jesus a viver essa paz, mesmo diante de circunstâncias negativas. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, verso de número 35. Para a Bíblia, irmão. Estamos estudando a palavra de Deus. Capítulo 4, verso de número 35. O texto da tempestade. Jesus, Ele está ministrando para uma multidão, e após a ministração para essa multidão, Jesus dá uma ordem para os discípulos. Jesus olha para os discípulos e diz assim: ide e atravessai para o outro lado. Era como se Jesus dissesse: não importa o que vai acontecer, vocês precisam chegar do outro lado. E quando Ele dá a ordem, o texto sagrado diz que Ele vai para dentro do barco e Ele dorme. Na polpa do barco, Jesus dorme. E quando Jesus dorme, eles estão no lago da Galileia.
O Lago da Galileia, na geografia bíblica, se você analisar, ele é cheio de montanhas. E por ter montanhas, como o vento desce, fica preso no lago, levanta-se tempestades. É comum se ter tempestades no Lago da Galileia, é comum. Mas essa tempestade de Marcos capítulo 4 é diferente, por quê? Porque as águas eram direcionadas para o barco. Havia uma direção das águas. Essa era uma tempestade projetada pelo inimigo. Para quê? Para atrapalhar a palavra que Jesus liberou para os discípulos. E qual foi a palavra, pastor? Ide e atravessai para o outro lado. Tem tempestade nas nossas vidas que é justamente para atrapalhar aquilo que os céus determinou sobre as nossas vidas. Você já parou para pensar nisso? Que esse processo que você está enfrentando é para atrapalhar a palavra que Deus liberou para a tua vida? Mas em nome de Jesus, você que veio aqui nessa noite, a palavra de Deus para a tua vida é esta: aquilo que os céus determinou, nenhum vento contrário vai atrapalhar. Não, você crê nisso nessa noite? Levante a sua mão para os céus. Eu preciso liberar esta palavra. Aquilo que os céus determinou, nenhum vento contrário, nenhuma palavra contrária, nenhuma calúnia ou mentira do inferno vai atrapalhar aquilo que Deus já decretou sobre a tua vida. Glória a Deus. Você não é as circunstâncias, você é o que a palavra de Jesus liberou para a tua vida. Você não é a tempestade, você é o outro lado, porque se Jesus disse, ide e atravessai, é porque Ele já te viu em terra firme. Atravessa essa tempestade e aprende com Jesus. Enquanto você atravessa, Jesus dá ordem. Quando Jesus dá ordem, o texto sagrado diz que o barco começou a ser cheio pelas águas. Repita comigo: o barco começou a ser cheio pelas águas. Sabe o que é isso? Todo pescador sabe que o ponto de equilíbrio dele é o barco, irmão. Você em alto mar, qual é o seu ponto de equilíbrio? Irmão Ricardo que pesca, né, irmão Ricardo? É o barco. O barco é a tua estabilidade. Como o barco estava sendo cheio pelas águas, estava tirando a estabilidade dos discípulos. Eles não tinham mais o ponto de equilíbrio. E quantas vezes a dificuldade, as lutas, o processo tira o nosso ponto de equilíbrio. Às vezes, tem pessoas que confiam tanto, né? No médico, no advogado, no político, e de repente vem a dificuldade, aí as águas fazem o quê? Cobrem o ponto de equilíbrio. Aí o médico diz, olha, não tem mais jeito. Não tem como mais. Eu não consigo fazer mais nada. Aí o advogado diz, olha, essa tua causa aí, não tem mais jeito, é causa perdida. Só que é as circunstâncias nos empurrando para a polpa do barco, irmãos. E quem é que está na polpa do barco? Vou perguntar de novo, quem é que está na polpa do barco? Escute isso, escute isso. Se você receber um não aqui na terra, não se preocupe. Jesus está na polpa do teu barco. Se as portas fecharam aqui, não se preocupe. Jesus está na polpa do teu barco. Eu ouvi o testemunho esses dias do diácono João. As portas se fechando para ele aqui. E Deus criou circunstâncias e abriu uma porta onde ele nem estava enxergando mais. Sabe por quê? A última palavra não é a do homem.
A última palavra é a de Deus na tua vida. Se o barco está sendo coberto pelas águas, descansa. Jesus está na polpa do barco, dizendo: me desperta, me busca. Você já parou para pensar que essa prova, essa luta, essa tempestade é Deus te empurrando para mais perto de Jesus? E você não está entendendo isso? É Deus dizendo: se aproxima do teu milagre, se aproxima da fonte da cura, se aproxima de quem tem o poder e a autoridade para fazer. Se aproxima de Jesus. Tem hora que Deus tem que fechar todas as portas aqui mesmo, para a gente lembrar que Ele está com a chave do impossível na mão. O texto diz em Marcos: aproximando-se dele, o despertaram. Jesus estava dormindo na tempestade. Você pode repetir comigo? Jesus, diga mais forte: Jesus estava dormindo na tempestade. Oh, paz espiritual esse mestre tinha. Evangelista Deilton, o barco estava cheio de água. O barco estava sendo sacudido de um lado para o outro. Jesus está dormindo, irmão. E sabe o que é interessante? É que Marcos dá um detalhe que Mateus não dá. Marcos diz que Jesus levou um travesseiro. Repita comigo: Jesus levou um travesseiro. Ele já estava vendo a tempestade. Era como se ele dissesse assim: presbítero Marcelo, já que vai ter uma tempestade, eu vou aproveitar para descansar nela. Você crê nisso? Tem travesseiro espiritual para a sua vida nessa noite. Não, você não entendeu. Deus está preparando um lugar de descanso nessa tempestade. Aleluia, eu estou sentindo a presença dele. Deus está preparando um lugar de refrigério nessa tempestade. Está doendo, eu sei, está difícil, eu sei, mas Isaías declarou sobre Jesus: será aquele varão como um abrigo dentro da tempestade. Isaías viu Jesus como um abrigo dentro da tempestade. Companheiro, esse abrigo estará aqui essa noite. A porta desse abrigo estará aberta aqui essa noite. Pastor, mas o inimigo está me atacando. Oh, querido, oh, querida, a porta desse abrigo estará aberta aqui essa noite. Entra e alcançarás refrigério para a tua alma. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus encontra um lugar de descanso na tempestade. Jesus levanta. O texto sagrado diz que ele fala com o mar. Essa fala de Jesus com o mar, Jesus dizendo assim: se aquieta, mar. É como se um pai estivesse falando com seu filho. Sabe quando o filho está bem eufórico, correndo de um lado para o outro, e o pai diz assim: se acalma, menino. No original, era como se Jesus tivesse dito assim: se acalma, menino, o teu pai está falando. O teu dono está falando. Você entende isso aqui nessa noite, irmãos? O que trazia medo para os discípulos, Jesus acalmou apenas com uma palavra. Isso é para quem crê nessa noite. O Espírito Santo está ministrando no meu coração. Eu preciso entregar essa palavra. Oh, glória a Deus. Existe uma palavra sendo liberada desse altar para a tua casa nessa noite. Existe uma palavra sendo liberada desse altar para a tua família nessa noite. Tem coisas que estão quebradas, destruídas, te afligindo. Deus te trouxe aqui essa noite para lhe dizer: filha, filho, eu estou colocando em ordem. Eu estou liberando uma palavra para ordenar tudo que está fora do lugar. O que te traz dor hoje, o que te traz angústia hoje, quando chegares em terra firme, vai ser o teu testemunho.
alguém vai ouvir de você dizendo assim: eu quase afundei. Eu quase naufraguei. Oh, aleluia. Mas Jesus estava na polpa. Jesus estava comigo. Jesus estava caminhando comigo. Aleluia. Aleluia. Jesus está ensinando os seus discípulos a ter paz diante das dificuldades, a ter paz diante do processo. Sabe quem aprende isso com Jesus? Pedro. Pedro estava lá no barco no dia que ele viu Jesus dormindo. Ele estava lá, pastor Cláudio. Aí um dia um homem por nome Pedro, ele decapita Tiago em um dia. Olha para Pedro e diz: se prepara, o próximo vai ser você. E Herodes matava mesmo, irmão, porque segundo a história, Herodes já tinha matado a própria esposa, os filhos, para não herdar o seu trono. Veja que homem cruel. E ele está olhando para Pedro e diz: se prepara, porque o próximo vai ser tu. Aí pega Pedro e coloca numa prisão. Coloca Pedro em uma prisão. Ele acha pouco e ele coloca 16 soldados para guardar Pedro, para que ele não escape. Porque já corria pelas cidades que Deus estava dando livramento à igreja, que o Senhor Jesus estava libertando a igreja. Aí ele olhou e disse: eu quero ver ele escapar de 16 soldados. Irmão, sentença de morte, preso por 16 soldados. Se é eu estou desesperado dentro da prisão. Só que Pedro tinha visto Jesus dormindo na tempestade. Oh, aleluia. E não só isso. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21. Quando Jesus faz o milagre da pesca maravilhosa, que Jesus está restaurando os discípulos. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, quando tu ficar velho, te pegarão, Pedro, e te levarão para lugares que você não vai querer ir, Pedro. Jesus estava falando da crucificação, da morte de Pedro. Herodes olha para Pedro e diz: vou te matar. Aí eu imagino Pedro lembrando da palavra de Jesus: tu vai ficar velho. Herodes dizendo: eu vou te matar. E Jesus tinha dito para ele: tu vai ficar velho. Aí Pedro disse: eu vou é dormir, porque maior é o que me prometeu do que Herodes. Tu crê nisso nessa noite? Ô irmão, levante a mão para os céus em nome de Jesus. Se tu tem uma palavra dos céus, se tu tem uma palavra de Jesus, não se preocupa com o que Herodes está falando, não se preocupa com o que o homem está falando. Assim diz o Senhor nesta noite: toda a ferramenta que prepararam contra a tua vida, eu, o Senhor, estou quebrando sobre a tua vida, porque a última palavra é a minha sobre você. Aleluia, 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 aleluia. Descansa. Diga para alguém que está ao seu lado: descansa. Se os céus não falou, não interessa o que Herodes está falando ao teu respeito. Descansa. Não se apegue à palavra de homens. Não se apegue à calúnia e mentiras do inferno. Se os céus estão em silêncio, descansa. Descansa. Aleluia. Irmão, 16 soldados. Quantos soldados, igreja? Quantos soldados, igreja? Deus só mandou um anjo. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Você sabe quando você chega no shopping? Quem frequenta shopping sabe que você está se aproximando da porta e tem sensores na porta de presença. O que ela faz quando você se aproxima? Ela abre. Sabe quem inventou isso? Deus nesse dia. O anjo foi lá e as portas botaram algemas nos pés de Pedro, algemas na mão, as algemas caíram. Porque se os céus não determinou, o milagre ainda está de pé sobre a tua vida. Aleluia. O anjo toca em Pedro assim: Pedro, desperta, acorda. Pedro levanta. Pedro pensou que estava sonhando, irmãos. Pedro vai sair com pressa, o anjo: calma, Pedro. Calça e sandálias. Oh, aleluia. Pedro calça e sandália, vai sair o anjo: calma, Pedro. Coloca a capa. É como se dissesse assim: tá frio lá fora, Pedro. É Deus cuidando dos mínimos detalhes das nossas vidas. Pastor Gildo, Deus cuida dos mínimos detalhes, companheiro, da nossa vida. Igreja do Senhor, Deus cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Tem coisas que você não está nem orando mais e Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou cuidando. Eu estou cuidando daquele filho. Eu estou cuidando daquele marido. Eu estou cuidando da tua família. Eu estou cuidando da tua saúde. Eu cuido do teu coração. Eu cuido da tua mente. Eu estou cuidando. Tem coisas que você não ora mais porque esqueceu, mas o meu cuidado permanece sobre a tua vida. Eu estou cuidando de você. De Deus aqui essa noite. Há uma palavra de Deus no meu coração aqui. O que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus vai fazer na minha vida, não deixará sequelas das ameaças do homem, das mentiras dos homens. Jesus te trouxe aqui para lhe dizer: filha, filho, eu vou cuidar de tal jeito que eu não deixarei sequelas deste processo. Tem gente esperando você enlouquecer, tem gente esperando você ficar em cima de uma cama, mas recebe graça nessa noite. Recebe graça nessa noite. Eu estou cuidando da tua mente. Eu estou cuidando do teu corpo. Eu estou cuidando de você. Eu vim aqui essa noite para lhe dizer: vai ter tempestade, sim, irmãos. Vai ter. Tem gente que quer pintar um quadro do Evangelho sem lutas e dificuldades. Mas o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Vai ter. Mas sabe o que vai ter também? Vai ter a presença dele dentro dessa tempestade. Vai ter o refrigério dele, vai ter ele te guiando dentro dessa tempestade. A questão é: será que teremos paz também diante dos naufrágios da vida? Porque aqui nesse texto de Marcos capítulo 4, Jesus poupou o barco. O barco era o sustento dos discípulos. Vamos repetir: o barco era o sustento dos discípulos. Jesus poupou o barco aqui. Mas tem hora que nem o barco é poupado. Abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Abra sua Bíblia, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27.
Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, estava viajando como prisioneiro para Roma. E uma tempestade atingiu o navio. Durante vários dias. Não foi uma única tempestade. Foram várias tempestades. E quando a gente olha para o texto de Atos capítulo 27, o doutor Lucas, que é o autor desse livro, ele vai dar um detalhe no verso de número 20. Abra a sua Bíblia. Atos 27 e 20. Olha o que o doutor Lucas vai dizer. Não aparecendo por muitos dias, nem sol, nem estrelas. Ou seja, o céu estava fechado. A tempestade estava tão grande que fechou o céu. E sendo nós ainda batidos por grande tempestade, toda a de sermos salvos. Você está entendendo o texto? Havia uma escuridão tão grande naquele mar, que o doutor Lucas olhou assim e disse, não tem mais esperança. A tempestade era tão forte, que até a esperança foi embora. Só que, no verso 23, o anjo de Deus aparece a Paulo. E olha o que Paulo vai dizer. Porque essa noite me apareceu um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, dizendo, não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Quando o doutor Lucas estava dizendo, pastor Cláudio, que não tinha mais esperança, eu acredito que Deus olhou lá dos céus e disse, vem cá, vai lá no Paulo e diz a ele que não tenha medo, porque eu vou salvar ele e vou salvar todos que estão com ele. Oh, aleluia. Tem hora que a esperança vai embora por causa dos processos. Mas eu quero lhe dizer, fique atento para ouvir a voz de Deus. Fique atento para aquilo que os céus estão falando. E Paulo teve tanta convicção. Abra a Bíblia, irmão. Atos capítulo 27, versículo 34. Ao que o apóstolo Paulo diz, rogo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, porque nenhum fio de cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Tempestade forte. Ele dentro da tempestade, Paulo está dizendo, pode comer, pode se alimentar, para ter força para nadar, porque dessa tempestade não haverá nenhuma sequela. Você crê nisso nessa noite? Pastor, eu estou num processo tão grande, irmão. Reage nessa noite. Eu estou aqui essa noite com uma palavra de Deus para a tua vida, para te dizer, reage nessa noite. Olha para alguém aí e diga, reaja nessa noite. Pode comer, pode dormir, porque não haverá sequelas dessa tempestade. O Deus que manda no mar, o Deus que manda nos céus, te trouxe aqui para lhe dizer, eu estou cuidando da tua casa, da tua família. Quem cuida sou eu. Pastor, meu filho está afastado. Quem cuida é Deus. Pastor, meu marido está afastado. Quem cuida é Deus. Ele te trouxe aqui para lhe dizer, descansa, confia em mim, porque eu estou cuidando. Eu estou sentindo a presença dele aqui essa noite, irmãos.
Há um vento de Deus aqui essa noite. Mas não é vento de tempestade, não. É vento de paz, companheiro. Aquele vento que traz as coisas para a ordem. Aquele vento que traz as coisas para o lugar. Ô irmão, abre a boca para adorar isso. O diabo diz: eu vou destruir ela, eu vou destruir ele, eu vou acabar com o ânimo dele. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: nenhuma ferramenta de desânimo vai prosperar na tua vida. Eu estou te dando autoridade para repreender nessa noite. Vai ser fácil, pastor? Não, irmão. Não vai ser. Abra a Bíblia. Atos 27, 44. O barco quebrou. Diga comigo, o barco quebrou. Olha como eles se salvam. E que os demais se salvassem. Uns em tábuas. Fale comigo, uns em tábuas. E outros em quaisquer destroços do navio. Assim chegaram todos à terra salvos. Eita Deus! Meu Deus! Que presença eu estou sentindo aqui essa noite, irmão. É porque eu estou me segurando aqui, mas a vontade é de sair correndo no meio da igreja. A gente se segura, né? Tem hora que o que vai nos restar é uma tábua. Pastor Gildo, tem processo que a gente vai ter que se agarrar com uma tábua. Tem processo que a gente vai ter que estar com os destroços do navio. E alguém olhando e dizendo: mas acabou? Não, é livramento. É livramento. Se foi o que sobrou para escapar com vida, é o livramento de Deus. Deus não vai deixar. Deus não vai deixar esse processo te matar. Nem que você escape agarrado com a tauba, mas aquilo que Deus decretou sobre a tua vida vai acontecer. Tu crê nisso? Tem palavras do inferno querendo te destruir, mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu sou escape, eu sou livramento, eu sou socorro bem presente na angústia. Ô irmão, abre a boca para adorar isso. Abre a boca para adorar isso. A presença dele está segurando na tua mão e está dizendo: não temas essa tempestade, eu estou contigo, eu estou no controle de tudo. Já teve dias na minha vida que eu sobrevivi com um pouquinho de farinha e uma charque dura. Foi os destroços que Deus permitiu que eu tivesse para passar para o outro dia. Hoje tem alimento, hoje tem veste. Mas já teve dias que só tinha uma laranja. Foi os destroços. Deus olhando para mim dizendo: vai se segurando nessa tábua aí, filho. Vai se segurando, porque quando passar a tempestade, o que eu vou fazer na tua vida é coisa grande. O que eu vou fazer na tua vida, eu vou surpreender. Tu vai ter para emprestar e não vai pedir emprestar. Tu crê nisso? Se segura na tábua que Deus te deu. Sabe por quê? Quando os céus se abrir, o que Deus vai derramar na tua vida vai transbordar para quem está perto. Profetiza para alguém que está do teu lado aí, em nome de Jesus. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado e diz assim: se prepara. Os céus estão se abrindo. Fica em paz. Fica em paz. Se segura com os destroços, porque o milagre está chegando. Você é alvo do milagre de Deus. Eu vou de novo. Você é alvo do milagre de Deus. Já está determinado.
estou ministrando para pessoas que estão vindo de tempestade em tempestade, de processos e processos, de lutas e lutas, que já estão andando cambaleando, porque todo dia é um golpe diferente. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: filha, eu não esqueci de você. Filho, eu não esqueci de você. Eu estou cuidando dos mínimos detalhes. Tenha paz. Tenha paz nessa noite. Feche seus olhos aonde você estiver. Feche seus olhos. Há uma brisa de Deus aqui essa noite. Emioutre acabante acabadarabagacei. Eremiante acamante o soutre acamante. Ele é o Deus que estabelece as coisas essa noite. Esse bálsamo que está fluindo desse altar nessa noite, receba a igreja. Receba a igreja, isso. Receba paz na tua mente. Noites de sono, Jesus está dizendo para você: se segura nessa tauba. Eu sei que tem hora que você não consegue nem dormir, com o coração angustiado, mas segura nessa tauba. Eu estou fazendo um milagre, eu estou gerando o teu milagre, mas suporta a tempestade, suporta o processo, suporta a dor, suporta a luta, não abandona o processo. Você pode ficar de pé nessa noite, fique de pé. Amigos se esqueceram de mim, chorei, mas percebi